de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 44. Elizabeth combinara com Mr. Darcy que ele traria a irmã para visitá-la logo no dia seguinte ao de sua chegada a Pemberley e decidiu não se afastar da hospedaria durante essa manhã. Porém, sua conclusão foi falsa, pois logo na manhã seguinte ao de sua chegada a Lambton, surgiram esses visitantes. Elizabeth e seus tios tinham andado passeando pela cidade com alguns de seus novos amigos e acabavam de regressar à hospedaria a fim de se vestirem para jantar com a mesma família, quando o ruído de uma carruagem os atraiu a uma janela. Elizabeth imediatamente reconheceu a libré e, compreendendo do que se tratava, participou, com grande surpresa de seus parentes, a honra que estava esperando. Os seus tios ficaram estupefados, e tanto o embaraço de Elizabeth ao comunicar-lhes tal acontecimento, como a circunstância em si, acrescida ainda à lembrança das muitas outras coisas do dia precedente, lhes deu uma nova visão do que realmente se passava. Nada o havia sugerido anteriormente, mas sentiam agora não haver outra maneira de explicar as atenções de Mr. Darcy sem supor um interesse dele por sua sobrinha. Enquanto essas novas ideias lhes atravessavam o pensamento, a perturbação de Elizabeth crescia a cada momento. Ela mesma se surpreendeu com seu nervosismo. Além de outras inquietações, ela temia que Mr. Darcy, com sua parcialidade, houvesse exagerado na apologia de sua pessoa. E, ansiosa como nunca por agradar, desconfiava naturalmente de que todos os seus recursos seriam escassos. Elizabeth afastou-se da janela, receando ser vista, e, enquanto caminhava de um lado para o outro, procurando acalmar-se, reparou nos olhares curiosos de seus tios, o que dificultou tudo muito mais. Mr. Darcy e a irmã apareceram, e aquela temível apresentação ocorreu. Com espanto, Elizabeth percebeu que sua nova conhecida estava tanto ou mais embaraçada do que ela. Desde que se encontrava em Lambton, Elizabeth ouvira várias vezes dizer que Miss Darcy era extremamente orgulhosa. Mas aquele exame de alguns minutos bastou-lhe para constatar que ela era apenas excessivamente tímida. Foi muito difícil arrancar dela outras palavras que não fossem simples monossílabos. Miss Darcy era alta e mais encorpada que Elizabeth. E, embora contasse pouco mais de 16 anos, as suas formas eram bem desenvolvidas e sua aparência graciosa. Os seus traços eram menos regulares e belos do que os do irmão, mas transparecia neles o bom senso e a cordialidade, e os seus modos perfeitamente simples e delicados.
Elizabeth, que receava encontrar nela uma observadora tão perspicaz e implacável como Mr. Darcy se mostrara, sentiu-se extremamente aliviada ao discernir tamanha diferença na natureza de ambos. Poucos momentos depois de chegar, Mr. Darcy participou que Bingley também lhe viria apresentar os seus cumprimentos. E Elizabeth mal tivera tempo de exprimir sua satisfação quando ouviu na escada os passos rápidos de Bingley e, no mesmo instante, ele surgiu na sala. Há muito que se tinha acalmado todo o ressentimento de Elizabeth contra ele. E mesmo que conservasse ainda um resto daqueles sentimentos, ter-lhe-ia sido impossível resistir à singela cordialidade com que ele se exprimiu ao tornar a vê-la. Ele perguntou-lhe delicadamente por sua família, embora de um modo vago, falando-lhe com a mesma tranquilidade bem-humorada de sempre. Mr. e Mrs. Gardiner olharam-no também com muito interesse. Há muito que desejavam conhecê-lo. O grupo todo, aliás, despertava neles a mais viva curiosidade. As suspeitas que neles brotaram com respeito a Mr. Darcy e à sobrinha fizeram que eles os observassem reservadamente. E imediatamente chegaram à conclusão de que um deles, pelo menos, sabia o que era o amor. Quanto aos sentimentos de Elizabeth, ficaram um pouco na dúvida, mas era evidente que o jovem tinha por ela uma fervorosa admiração. Elizabeth, por sua vez, tinha muito que fazer. Queria certificar-se dos sentimentos de cada um dos visitantes, dominar os seus e tornar-se agradável para todos. E neste último ponto, acerca do qual eram maiores as suas apreensões, ela podia estar certa de seu êxito, pois aqueles a quem ela desejava agradar estavam predispostos em seu favor. Em Bingley, ela encontrou a melhor das disposições. Georgiana ansiava por satisfazê-la, e Darcy estava sequioso de suas atenções. Diante de Bingley, Elizabeth lembrou-se naturalmente de sua irmã, e naquele momento ela teria dado tudo para saber se os pensamentos dele tinham tomado o mesmo rumo que os seus. Por vezes, ela tinha a sensação de que ele falava menos do que o costume, e outras vezes parecia-lhe que, ao olhar para ela, ele procurava encontrar em seu rosto a semelhança de outra pessoa. Mas, embora tudo isso pudesse ser apenas pura imaginação, Elizabeth não se iludia quanto ao comportamento dele para com Miss Darcy, na qual certas pessoas tinham esperado encontrar uma rival de Jane. Nem de um lado, nem de outro, um só olhar deixou transparecer qualquer interesse especial. Nada se passou entre eles que pudesse justificar as perspectivas de Miss Bingley. Neste ponto, ela em breve se satisfez, e antes de partirem, um ou dois pequenos fatos ocorreram que, segundo a interpretação ansiosa de Elizabeth,
denotavam uma recordação de Jane, não destituída de ternura, e um desejo de dizer algo mais que poderia conduzir à menção de seu nome, tivesse ele ousado. Mr. Bingley observou-lhe em uma dada altura em que os outros se encontravam conversando e em um tom que denotava uma certa mágoa, que há muito tempo que ele não tinha o prazer de vê-la. E antes que ela pudesse responder-lhe, acrescentou: há mais de 8 meses. Não nos vemos desde o dia 26 de novembro, quando nos encontrávamos todos dançando em Netherfield. Elizabeth ficou satisfeita pela precisão de sua memória. E em uma outra oportunidade, ele logrou, sem ser ouvido pelos outros, perguntar-lhe se todas as suas irmãs se encontravam em Longbourn. A pergunta nada tinha de excepcional, assim como a observação precedente, mas eram seu olhar e modos que lhe davam todo o significado. Elizabeth não teve muitas ocasiões de voltar os olhos para Mr. Darcy, mas, de todas as vezes que o olhava de relance, surpreendia nele uma expressão de contentamento. E tudo o que ele dizia era em tom tão diferente de sua antiga altivez e desdém, que Elizabeth se convenceu de que a melhora nos seus modos que ela presenciara na véspera, por mais temporária que fosse, demorava, pelo menos, mais de um dia. Quando ela o via assim, ocupado em procurar a companhia e a boa opinião de pessoas com as quais ainda há tão poucos dias ele teria julgado desonroso manter relações, quando o ouvia tratar com a maior amabilidade não só a ela, Elizabeth, mas aos seus parentes, que ele tão abertamente desdenhara durante aquela cena no presbitério de Hunsford. A mudança parecia tão radical e impressionava-a a tal ponto que só com o maior esforço ela conseguia esconder sua surpresa. Nunca o vira tão desejoso de agradar, tão livre de orgulhosas e rígidas reservas como agora, nem mesmo quando estava na companhia de seus queridos amigos de Netherfield ou no meio de seus importantes parentes em Rosings. Os visitantes permaneceram com eles mais de meia hora. E quando se levantaram para partir, Mr. Darcy dirigiu-se à irmã, pedindo-lhe que o acompanhasse no convite que ele fazia a Mr. e Mrs. Gardiner e Elizabeth para um jantar em Pemberley antes de sua partida. Miss Darcy prontamente acedeu a seu pedido, embora com uma timidez que revelava o pouco hábito em fazer convites. Mrs. Gardiner olhou para a sobrinha, desejosa de saber se Elizabeth, a quem o convite principalmente se destinava, estava disposta a aceitá-lo. Mas ela voltara a face. Presumindo, porém, que tal atitude exprimia mais um momentâneo embaraço do que qualquer desagrado na proposta,
E percebendo que seu marido, que apreciava a sociedade, estava disposto a aceitar, ela deu seu consentimento. E o jantar foi marcado para dali a 2 dias. Bingley exprimiu então todo o seu prazer em tornar a ver Elizabeth, pois tinha ainda muito que lhe dizer e perguntas a fazer sobre os seus amigos do Hertfordshire. Elizabeth, notando nisso seu desejo de ouvir falar em Jane, ficou satisfeita e, graças a isso, assim como a outras coisas, depois de os visitantes partirem, ela pôs-se a pensar naquela última meia hora com alguma satisfação, embora durante todo o decurso da visita tivesse sido pequeno seu prazer. Ansiosa por ficar a sós e temendo as perguntas e alusões de seus tios, permaneceu na companhia destes apenas o tempo necessário para ouvir as suas opiniões favoráveis sobre Bingley, depois do que os deixou precipitadamente, pretextando ter de trocar de roupa. Porém, ela não tinha razão em temer a curiosidade de Mr. e de Mrs. Gardiner, pois estes não desejavam forçar as suas confidências. Tornara-se evidente a eles que Elizabeth conhecia Mr. Darcy muito mais intimamente do que eles tinham suposto, e percebiam que ele estava muito apaixonado por ela. Sentiam, por tudo aquilo, um grande interesse, porém, nada que justificasse indagações. Quanto a Mr. Darcy, ansiavam por imaginar as melhores coisas a seu respeito, e, tanto quanto o conheciam, não encontravam nele nenhum defeito. Não podiam deixar de se sentir impressionados por sua delicadeza, e se fossem avaliar seu caráter por suas próprias impressões e pelas informações da governanta, sem referência a outro respeito, o círculo de pessoas de Hertfordshire, no qual ele era conhecido, não o teria reconhecido como o de Mr. Darcy. Viam agora um certo interesse em acreditar nas palavras da governanta. E, em breve, concluíram que a opinião de uma criada que desde os 4 anos de idade o conhecera e cuja aparência era de uma pessoa digna e respeitável, não poderia ser sumariamente rejeitada. Os seus amigos de Lambton, por outro lado, nada sabiam que pudesse diminuir o valor daquele testemunho. De nada o acusavam, a não ser de seu orgulho. E orgulho ele tinha, com certeza. E mesmo que não o tivesse, esse defeito iria lhe ser imputado, de qualquer modo, pelos habitantes de uma pequena cidade provinciana, na qual a família não tinha relações. Todos, no entanto, viam-no como um homem generoso para com os pobres. Quanto a Wickham, os visitantes logo descobriram que ele não era benquisto no lugar. E, embora não se soubesse nada de preciso sobre as suas relações com o filho de seu protetor, era sabido que deixara muitas dívidas ao sair de Derbyshire, as quais acabaram por ser saldadas por Mr. Darcy.
Elizabeth pensou mais em Pemberley naquela noite do que na noite anterior. E, embora as horas lhe parecessem difíceis de passar, não foram suficientes para chegar a uma conclusão sobre os seus sentimentos. Ficou acordada por 2 horas, tentando ler em seu coração. Com certeza não o odiava. O ódio fazia muito tempo que desaparecera. E também fazia muito tempo que se envergonhava por ter se antipatizado com ele. O respeito que as suas valiosas qualidades inspiravam, embora no início admitido com relutância, já há muito tempo deixara de repugnar os seus sentimentos, seja pelos testemunhos tão altamente a seu favor, seja pela impressão favorável que Darcy lhe produzira na véspera. Mas, acima de tudo, para além do respeito e da estima, encontrara em si mesma um motivo de boa vontade que não poderia ignorar. Era a gratidão. Gratidão não apenas porque ele a amara, mas porque ele ainda a amava o bastante para esquecer toda a acrimônia e petulância com que ela o rejeitara e todas as acusações injustas com que fizera acompanhar essa rejeição. Ela chegara a persuadir-se de que Darcy, no futuro, a iria evitar como a pior inimiga. Porém, durante aquele encontro acidental, ele mostrara-se ansioso por reatar relações. E, sem exibir nenhuma indelicadeza de sentimentos ou excentricidade de maneiras que sugerisse aquilo que lhes dizia respeito apenas a ambos, ele procurava angariar a boa opinião dos amigos dela e insistira para apresentá-la à sua irmã. Uma tal mudança em um homem tão orgulhoso suscitava não só o espanto, como a gratidão. Pois só ao amor, e a um amor ardente, é que ela poderia ser atribuída. E a impressão que sobre ela esse amor produzia não era de modo algum desagradável, embora não pudesse ser exatamente definido. Ela respeitava-o, estimava-o, era-lhe grata e sentia um interesse real por seu bem-estar. E gostaria apenas de saber até que ponto ela desejava que aquele bem-estar dependesse dela. E para a felicidade de ambos, até que ponto ela deveria empregar o poder que imaginava ainda possuir em fazer que ele renovasse as suas atenções. Ficara decidido naquela noite, entre tia e sobrinha, que uma delicadeza tão decisiva como aquela manifestada por Miss Darcy em vir visitá-las no dia de sua própria chegada a Pemberley, deveria ser retribuída por um esforço de cortesia de sua parte. E decidiram pela conveniência de uma visita a Pemberley na manhã seguinte. A ideia agradou a Elizabeth, e embora perguntasse a si própria o motivo desse contentamento, não encontrou resposta.
Mr. Gardner deixou-as logo após o café da manhã. O convite para pescar fora renovado no dia anterior e um encontro fora marcado com alguns dos cavalheiros em Pemberley ao meio-dia. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!